Então o analista queria que Neo conhecesse Trinity, mas pra quê? O que ele ia ganhar com isso? Como foi que o Smith ajudou o analista nesse plano? Quando foi que o Smith passou a atrapalhar o plano do analista? Hoje a gente continua a teoria do plano do analista. Salve, gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. E hoje a gente retoma essa conversa sobre o plano do analista. A gente começou pensando que o analista poderia estar manipulando todo mundo para gerar uma libertação de Neo, a fim de gerar mais energia sobre ele e Trinity. E no último vídeo a gente evoluiu para uma variação dessa teoria. No último vídeo a gente passou a pressupor que o plano do analista não era, afinal, a libertação de Neo e Trinity, mas fazia parte do plano dele colocar os dois o mais próximo possível. Quanto mais Neo estivesse perto da Trinity e menos ele pudesse ter ela em sua vida, mais ele iria sofrer e mais energia ele iria gerar. A questão é que o analista pode ter abusado do seu poder. Ele acreditou demais no seu poder de manter Neo nos trilhos. A gente viu que ele usou de Jude e de Smith para ajudar a manter o Neo na linha. O Jude desempenhou o papel corretamente, como a gente viu nos últimos dois vídeos. O Smith, em sua primeira interação com o Neo, age como uma boa marionete do analista. No entanto, acontecimentos posteriores do filme causam a libertação do Smith e isso enfraquece o analista. Hoje a gente analisa como foi que o Smith se libertou do controle do analista, como isso frustrou o plano inicial do analista. A prova de que Smith estava colaborando ativamente com o analista no controle de Neo me parece vir da cena em que Morpheus tenta libertar Neo pela primeira vez. Depois de tudo dar errado e o Neo sai correndo do banheiro, Morpheus sai trocando tiros com os policiais e o Smith aparece. Os trechos do código do Smith original voltam quando o Smith reformulado pega a Desert Eagle. E após pegar a arma, as memórias de ódio do Smith original parecem voltar à cena quando ele grita Mr. Anderson. E Neo diz, não pode ser. A sequência da cena é Smith caminhando e atirando em direção a Neo, enquanto Neo tenta se proteger dos disparos. E quando o Smith encurrala Neo, ele diz sentir sua falta. O Smith continua atirando em direção a Neo, que faz o que pode para não ser atingido. E nessa cena a gente tem um grande indício de como o Smith trabalha junto com o analista. Após o Smith encurralar o Neo atrás de uma mesa, o Neo olha para trás e vê o gato preto do analista. A cena então começa a alternar entre o escritório de Neo e o consultório do analista. O Neo parece entrar em parafuso dizendo está em minha mente. E na sequência a gente vê o Smith apontando a arma para Neo. Uma sequência de cenas alternadas entre o escritório do Neo, o consultório do analista e os eventos em que Neo é baleado lá em Matrix de 99 acontecem de forma misturada. E um frame dessa imagem no escritório do Neo mostra pra gente que esse Smith atirou no Neo. A diferença aqui é que a gente não vê o Neo baleado. Em lugar disso, a gente vê aquele Neo de Matrix de 99 sendo baleado. Então pode ser que Neo tenha parado o projétil dessa vez, como ele fez lá em Matrix de 99, ou pode ser que ele tenha sido mesmo baleado pelo Smith. Essa clareza do que aconteceu exatamente a gente não tem. Mas vejam que loucura essa cena. Quando o Smith pega a Desert Eagle, os seus trechos sobrescritos da sua antiga versão assumiu o controle e ele faz a mesma coisa que tinha feito em Matrix de 99. Essa cena, inclusive, é muito interessante porque a gente tem o disparo desse Smith cortando para a cena do disparo feito pelo outro Smith e finalizando pelo som de xícaras do analista batendo na mesa do seu consultório. Eu vou tentar colocar a cena aqui para vocês com áudio e tudo, para vocês pegarem como essa sequência acontece rápido. Viram? É tudo muito rápido. Vamos ver de novo. Pois é, acontece tudo muito rápido. Vamos ver de novo em câmera lenta agora. Vira a mistura? O novo Smith atirou em Neo, assim como o Smith antigo, e tudo foi coordenado com as xícaras no consultório do analista. E em meio a tudo isso, no final dessa miscelânea, a gente vê o Neo no consultório do analista, e não fica explicado o que houve com o Smith e nem o que houve com o Morpheus. Simplesmente o Morpheus sumiu e o Smith também. Vamos lembrar que lá em Matrix de 99, o Neo acorda como escolhido após ser baleado pelo Smith original. Porém, dessa vez, o disparo não tira a vida de Neo e não desperta ele como escolhido. O disparo dessa vez liberta Smith novamente. E nesse exato momento, o Smith sai da linha do plano do analista. O Smith, que estava desempenhando o seu papel corretamente, contribuindo com o analista no plano de controlar Neo, agora se liberta. Pelo menos foi o que a gente viu na primeira interação entre eles lá na empresa Deus Machina. Porém, agora que Smith pegou a Desert Eagle, os trechos antigos voltaram e ele atirou em Neo, como fez lá em Matrix 99.
1999. O Smith se libertou daquilo que mais adiante no filme ele chamou de coleira do analista. Daqui pra frente ele não mais vai obedecer o analista. Então isso confirma pra gente que ele estava mesmo ajudando o analista a controlar a Neil, assim como o Jude também fez. E pra gente confirmar que o Smith estava mesmo obedecendo o analista no controle junto a Neil, vamos dar uma olhada aqui na cena em que Smith e Neil se encontram quando o Neil entra na Matrix para tentar encontrar a Trinity. Essa é a cena em que os lacaios do Merovingio atacam o Neil e seu grupo. Antes da chegada dos lacaios do Merovingio, o Smith aparece e os trechos da fala dele com o Neil são impressionantes, surpreendentes e reveladores. Neil questiona: como nos encontrou? E o Smith responde: você nunca gostou da nossa relação, não como analista. Olha só isso, gente. O analista gostando da relação dos dois. Mas o Smith continua: ele usou o nosso laço e transformou em uma corrente. É tão óbvio depois que você vê, né? Mas toda esta atualização com códigos alterados explodiu minha mente. Eu ainda não sei como ele conseguiu. Então tá aqui tudo na nossa frente. O Smith reconhecendo que estava ligado a Neil esse tempo todo. Os dois estavam ligados por um laço como uma corrente. E na sequência ele diz sobre a atualização com códigos alterados. E esses códigos alterados explodem a mente do Smith. E ele não sabe como o analista conseguiu fazer essas mudanças nele. Tá tudo aqui contado pra gente. Ele sabe que ele é Smith. Ele se lembra do que ele viveu com o Neil na primeira trilogia. Então ele estava ajudando o analista no controle a Neil através dessa atualização que ele sofreu. E pela ligação estilo corrente que tinha com o Neil. Porém, ao pegar a Desert Eagle, seu código de Smith original parece ter voltado, tanto que ele atirou em Neil e se libertou ao fazer isso. Na sequência da cena, a gente vê que o Neil questiona: o que você quer, Smith? E o Smith responde: eu tenho tantos sonhos, Tom. Grandes sonhos. Bem, a maioria são fantasias extremamente violentas de vingança. Mas para eu ir atrás das minhas, preciso te dissuadir das suas. Neil responde: parece haver um conflito. E o Smith diz: inevitável? Não precisa ser. É só ficar fora da Matrix e deixar o doutorzinho comigo. Neil responde: pode ficar com ele. Estou aqui pela Trinity. E o Smith responde: esse é o problema, Tom. Ele sabia que você viria assim como eu. Acredite, você não está pronto para ele. Não teria a coleira dele no meu pescoço de novo. Bom, gente, não sei vocês, mas eu achei esse diálogo um pouco estranho em algumas partes. Primeiro que ele chama o Neil de Tom, e não de Mr. Anderson. Então eu imagino que os trechos que o analista colocou no código dele ainda estão lá. Embora ele tenha retomado o Smith anterior, esses trechos novos ainda estão dentro dele. De certa forma, lutando para dominar ele de novo. Ele diz que tem fantasias violentas de vingança, que pelo que entendi, são contra o analista, por ter colocado uma coleira nele. Pelo visto também, ele tem um certo receio de cair na coleira do analista de novo, já que ele fala: não teria a coleira dele no meu pescoço de novo. Isso meio que comprova que ele está mesmo com os códigos novos rodando nele, junto com a codificação antiga. Tanto que ele tem receio de ser dominado de novo. Um outro ponto da fala dele também me chama atenção. O Smith diz que quer que Neil fique fora da Matrix para deixar ele e Smith cuidar do analista. Mas isso não parece algo meio sem lógica? O Smith sabe muito bem que o Neil não ficaria longe da Trinity. Não precisa existir conflito entre Smith e Neil aqui. Tanto que o próprio Smith diz: inevitável? Não precisa ser. É algo simples de entender isso, gente. O Neil quer Trinity e o Smith quer analista. Então não tem por que os dois saírem na pancada nessa parte do filme. Essa parte do filme ficou muito sem sentido. Tanto que no final quem ajuda Neil é o Smith. Ou seja, o Smith dá pro Neil o que ele quer e de certa forma agora é a vez do Neil ficar fora do caminho e deixar o analista com ele. Então esses trechos da conversa me mostram que o Smith rompeu com o plano do analista de controlar o Neil. Esses trechos também mostram pra gente que o Smith tem um certo medo de ser novamente controlado pelo analista, e pelo fato dele chamar Neil de Tom, a gente vê que os novos códigos inseridos em sua programação continuam por lá. Então talvez o Smith tenha razão em se preocupar. Depois dessa parte, na cena de luta entre os dois, algumas coisas são ditas que também chamam atenção. Em um dado momento, a gente vê que o Neil tá no chão, enquanto o Smith arranca uma pia pra jogar em Neil. E o Smith diz: me sinto mal por isso, Tom. Afinal, foi você que me libertou, de novo. Então você mais que ninguém entende porque não posso voltar. Você deveria ter me ouvido. Agora nunca haverá de novo. E aqui volta essa discussão sem sentido dos dois. O Smith meio que reforça o medo de voltar ao controle do analista. E pode ser que o Smith pense que precisa destruir o Neil ou vencer de alguma forma para que o analista não se volte contra ele. Como a gente viu, os trechos novos do Smith estão rodando junto com os antigos. E isso pode fazer o Smith estar indo pouco sobre o controle do analista. A gente vê o Smith dizendo que se sente mal, pois Neil o libertou de novo. Mas ele não pode voltar ao controle do analista. Ou seja, de novo o temor dele de ser controlado. O fato é que Neil meio que vence o Smith na batalha de forma que fica evidente que o Smith, ainda que aparentemente mais forte que o Neil, não vai conseguir vencer ele. A cena se encerra e a gente volta a ver o Smith na cena final na cafeteria Simulate. Na cena final do filme, na cafeteria Simulate, após Trinity decidir sair da simulação com o Neil, o analista usa o Bullet Time para desacelerar tudo e se dirige até Trinity para matar ela diante do Neil. O analista se aproxima de Trinity, aponta a arma para ela e diz: então, acho que é déjà vu novamente.
Ela morre e é tudo culpa sua. E nessa hora aparece o Smith dizendo: mentiras, mentiras e mais mentiras. A que ponto o mundo chegou quando não podemos confiar nem em um programa? Tom e eu temos mais em comum do que você sabe. Depois que ele saiu, digamos que eu fiquei livre para ser eu. Olha que interessante, né? Falou, digamos que eu fiquei livre, né? Ou seja, ele não tá dizendo que tá livre. Digamos. E observa só como o Smith tá chamando o analista de mentiroso. Ou seja, essa história de déjà vu, de matar a Trinity, de ser culpa de Neil, é tudo mentira do analista. E isso meio que prova que o plano do analista sempre foi deixar o Neil o mais perto possível da Trinity, mas sem ter ela com ele. A gente vê o analista meio que confirmando isso quando o Neil vai ver Trinity e ele se revela. Ele diz: parece que na minha Matrix, quanto pior o tratamos, quanto mais o manipulamos, mais energia vocês produzem. A chave para tudo isso, você e ela. Silenciosamente desejando o que não tem, enquanto tem medo de perder o que tem. Desejo e medo. Ou seja, o plano do analista sempre foi de controlar o Neil, colocando ele o mais próximo possível da Trinity, mas sem ele poder ter a Trinity com ele. E isso parece ficar provado quando Trinity resolve aceitar sair e o analista usa o Bullet Time para travar tudo. E ele ainda diz o seguinte: assumo meu erro, não deveria ter pressionado. Mulheres eram bem mais fáceis de controlar. Você sabe que não tem como deixar vocês irem, não pode acontecer. Então ele meio que reconhece que forçou o Neil demais, que não pode permitir a libertação dos dois. Por que ele teria forçado o Neil demais? Ele acreditou demais no próprio poder de controlar o Neil. Ele controlava o Neil através do tratamento, através de Jude e também da ligação criada entre Neil e Smith. Eram 3 contra 1. 3 para controlar 1. O problema aqui é o Smith se voltando contra o analista. Na sequência dizendo que não se pode confiar em nem mais em um programa. E aí vemos o Smith dizendo que quando o Neil se libertou, ele ficou livre para ser ele. Ou seja, olha só que interessante essa fala. Lá na cena do Merovingio, o Smith havia dito que o analista usou a relação dos dois para criar uma corrente entre eles. Quando o Neil se liberta, Neil rompe a corrente e deixa Smith livre para ser ele. Então o Smith está livre para ir atrás do analista. E dessa vez, da forma mais sensata, ao perceber que ele não ia derrotar Neil, ele resolve colaborar com o Neil para o Neil conseguir salvar a Trinity e assim sair do caminho dele. Assim o Neil vai deixar o doutorzinho com o Smith. Então seria esse provavelmente o fundamento do Smith ter ajudado o Neil nesse momento. E na sequência, depois da vitória de Neil e Trinity na cafeteria, o analista ameaça dizendo: você acha que acabou? Lockdown, começa o enxame. E nessa hora a gente vê o Smith atirando no analista e pedaços do seu código vão sendo destruídos pelos tiros até que o analista se desfaz no ar. E o Smith diz: aqui, nossa inesperada aliança termina. Sabe a diferença entre nós, Tom? Qualquer um poderia ter sido você, enquanto eu sempre fui qualquer um. E a gente vê o Smith desaparecendo e o bartender da cafeteria voltando ao seu corpo. O que a gente conclui disso, gente? O cerne do plano do analista é trabalhar intensamente a confusão entre real e simulado. O seu objetivo é desnortear Neil para que ele seja mais facilmente controlado. Ele usa de estratégias nas suas consultas com o Neil e também se vale de Jude e Smith para bagunçar a mente do Neil. O problema é que o plano do analista sai errado. Ao contrário do que eu imaginava, ele não queria mesmo a libertação do Neil ao final. Ele só queria levar o sofrimento de Neil ao máximo para extrair ainda mais energia dos dois. Para ajudar nisso, ele usa de Jude e de Smith. O Smith foi trazido de volta pelo analista como uma medida de segurança. Assim como o Smith foi permitido continuar na trilogia após ser destruído por Neil para que funcionasse como um tipo de vírus que ia forçar Neil no caminho do escolhido, agora ele foi trazido de volta pelo analista para fazer um papel semelhante. O Smith é, portanto, o contraponto de Neil. Ele foi trazido de volta de uma maneira domesticada e foi instruído a atuar junto a Neil com mais um sistema de controle pelo analista. A princípio, a função de Smith seria de acompanhar Neil de perto. O Smith fez parte da estratégia de controle do analista, assim como o Jude também desempenhou seu papel. Porém, assim como o Neil, o Smith, que está ligado a ele, também se liberta do controle do analista. A diferença é que esse novo Smith não quer destruir o sistema. Ele gosta do lugar onde está. O Smith cumpre a sua função junto a Neil até que se liberta. E com isso enfraquece o poder do analista, que deixa de contar com um elemento importante para manter o Neil na linha. E embora o Smith tenha lutado contra Neil e tentado convencer Neil a ficar quieto, o que me pareceu um pouco ainda um plano do analista, a gente vê que o Smith abandona a rivalidade com o Neil e acaba ajudando ele no final. E mesmo que ele diga que a trégua entre eles acabou, o fato é que Smith ajuda Neil a libertar Trinity. Então o plano do analista saiu errado mesmo e Neil e Trinity se libertaram contra a sua vontade. Mas tudo isso não teria acontecido se mais alguém não tivesse ajudado em todo o plano. Então no próximo vídeo a gente analisa o papel de Sati em toda essa trama. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vai deixando o seu like e compartilha o vídeo para mais pessoas entrando nessa nossa discussão. Aproveita também para me contar nos comentários o que você achou do que foi dito aqui hoje. No mais, valeu demais pela sua audiência até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.